crianças com TEA, com transtornos do espectro autista, têm mais sintomas gastrointestinais. Vamos falar um pouquinho da atuação do microbioma em transtornos do tipo TDAH, autismo, que muito se fala nisso. Perfeito. Tem um pesquisador americano, o professor Alessio Fasano, que ele brinca que o intestino não é Vegas. Que o que acontece... Pode ser piadinha de cientista, mas eu acho muito boa. Que o que acontece no intestino definitivamente não fica. Não fica no intestino. Vai para tudo. Repercute em órgãos distantes. E a gente começou a observar isso em distúrbios como TEA, como TDAH, e até alterações de emoções. A microbiota influenciando as nossas emoções. Emocional. Instabilidade emocional e transtornos do humor. O que a gente sabe hoje? Que a microbiota, ela conversa com diferentes locais do nosso corpo através de eixos. Vou dar um exemplo aqui para vocês. É o eixo intestino... Nervo vago. Faz muita comunicação através do nervo vago. Mas também através de metabólitos, que são produtos bacterianos. A microbiota ela atua na produção de alguns neurotransmissores, como o GABA. Sim, mas esses neurotransmissores não são os que vão absorver e chegar no cérebro. Não. Eles comunicam isso. Vias, como é que eu vou te dizer? Bioquímicas, né? Que, em geral, vão ascender via nervo vago e os derivados, os derivados, né? Porque tem gente que fala assim, não, tem que fazer serotonina no intestino. Essa serotonina não vai pro cérebro, gente. Serotonina não deixa ninguém feliz, não, mas essa sinalização dessa produção intestinal faz bem pro cérebro. Isso. Mas não é que aquela vai entrar e vai chegar lá. Nervo vago é uma questão, produção de neurotransmissores e alteração de permeabilidade. A microbiota ela pode alterar tanto essa permeabilidade, eu já explico o que é, do intestino, quanto a da barreira hematoencefálica. A gente tem estudos falando sobre isso. Né? O que é esse eixo intestino-cérebro? É uma via bidirecional do intestino para o cérebro. Se super fácil. Então, imagina duas setinhas. Né? Uma prova viva desse eixo intestino-cérebro, da comunicação de cima para baixo. É aquele primeiro encontro que a gente está super nervosa e está com borboletas no estômago. Isso é o exemplo clássico do nosso eixo intestino-cérebro. Essa comunicação de cima para baixo altera a motilidade. Então, tem pessoas que quando estão muito nervosas ou estou em semana de prova, nossa, eu vou ao banheiro 6 vezes ao dia. Altera a produção de alguns compostos, secreção. Então, essa comunicação de cima para baixo. De baixo para cima, o que é que a gente tem? A microbiota, que é essa nossa comunidade de micro-organismos. As bactérias são, com certeza, as mais dominantes, mais de 90%. Elas regulam essa barreira intestinal. É importante falar que meu intestino ele não pode ser um muro. Ele tem que permitir uma passagem, mas uma passagem seletiva. Sim. E ele também não pode ser uma peneira. Não, até porque se ele passar tudo, pode mexer na imunidade. Na imunidade, exatamente. Então, essa regulação de barreira intestinal, da barreira hematoencefálica, essa barreira que vai proteger meu cérebro, tudo isso é mediado pela microbiota. Perfeito. E como é que a gente começou a estudar microbiota e TEA? Quando a gente ainda tinha um diagnóstico apenas de autismo, lá na década de 90... Eu tenho alguns pontos, Bia, que eu brinco que somente uma mãe para descobrir, né? Isso é uma pesquisadora chamada doutora Ellen Bolt, que lá em 1990, ela era cientista e ela descobriu que o filho dela, que tinha um diagnóstico de autismo na época, após fazer um antibiótico, ele melhorou sintoma comportamental. E depois que ela descobriu isso no filho dela, ela conseguiu criar um estudo com algumas crianças que fizeram um protocolo específico e melhoraram os sintomas comportamentais e depois retornaram aqueles mesmos sintomas. Da década de 90 até hoje, a gente avançou muito no estudo de microbiota e transtornos do desenvolvimento. O que é que a gente sabe hoje para TEA? A gente sabe que crianças com TEA, com transtornos do espectro autista, nos seus mais diferentes espectros, têm mais sintomas gastrointestinais. Isso você já deve ter observado. Né? Então, é uma queixa muito comum no consultório. E as crianças que têm mais sintomas gastrointestinais também têm mais sintomas comportamentais. Comportamentais. Isso mesmo. E quanto maior a disbiose, maior, então, os sintomas comportamentais.
Um dos pontos que você falou, a questão da serotonina, a gente fala muito sobre isso no autismo. Nós temos uma produção de serotonina periférica e uma produção central. A periférica, em sua maior parte, no intestino. E no autismo, no TEA, ela está bem desregulada. E aí nós temos uma inflamação, levando a maior produção de serotonina periférica no intestino, que aumenta a motilidade, então muitos deles têm diarreia. E, ao mesmo tempo, eu acabo bagunçando a via de triptofano e diminuo a disponibilidade de serotonina central e eu tenho sintomas comportamentais. Isso é uma das vias. Eu acabo consumindo mais local. Mais local e tiro a oportunidade da via da produção central. Então, a gente avançou muito pensando em transtornos comportamentais e especialmente TEA. O que a gente sabe também? Que quanto maior a disbiose, maior distúrbios do sono. Hoje nós já temos alguns micro-organismos que eles são produtores de ácidos graxos de cadeia curta. Um deles é o butirato. Que a gente fala muito de saúde do cólon. O butirato ele é o combustível, ele é o nutriente que vai fortalecer minhas células intestinais. Mas o butirato também tem um papel na produção de melatonina. E está diretamente associado com a regulação de sono. A gente viu que crianças com TEA, que têm uma quantidade menor de bifidobactério, a gente tem aí uma menor quantidade de butirato, essas crianças têm uma maior dificuldade de induzir o sono, ou até elas induzem, mas elas não conseguem manter uma boa noite de sono. Isso mesmo. Então, a gente tem bastante coisa na área. Essa bactéria, o bifidum, né? Ela está muito ligada com a imunidade. Está muito. Cada vez está se estudando mais. Está muito ligada. Ela é decisiva no restabelecimento de sintomas de quem faz Covid longa. Sim. São as nossas primeiras colonizadoras, né? Como que funciona esse processo de formação de microbiota? A área é muito nova, a gente tem polêmica. Até há pouco tempo a gente achava que não existia uma colonização no período gestacional. Hoje a gente já sabe que sim. Então, quando eu penso em formação de microbiota da criança, eu tenho que olhar o que é que essa mãe está fornecendo. Comendo. Isso mesmo. E aí, essa criança nasceu, ela tem a primeira grande entrega. Grande entrega de micro-organismos no parto. Embora haja uma conversa aí no período gestacional. Criancinha que nasce de parto vaginal, ela recebe uma grande quantidade de lactobacilos. Quem nasce de parto cesárea tem uma microbiota colonizada com micro-organismos da pele da mãe, também do centro cirúrgico. A gente achava que isso era determinístico até 2021. Então, nossa, Ilana, não consegui ter meu filho de parto vaginal. Essa microbiota ela vai ser prejudicada, tem maior risco de disbiose? Aí saiu um estudo da CEL, em 2021, dizendo que há uma possibilidade da microbiota da criança de parto cesárea ser muito parecida com a criança de parto vaginal, a depender do estímulo que ela receba nos primeiros 6 meses de vida, que é o aleitamento materno exclusivo. Entendi. Então, o aleitamento materno exclusivo consegue reverter essa pequena desvantagem que a criança de cesárea teria em relação do parto normal. Exatamente. A gente tinha 1000 motivos para defender o aleitamento materno, agora são 1001. 1001. O aleitamento materno exclusivo. E aí eles dão... O leite materno é a minha primeira fonte de simbiótico. Do pré-biótico, especialmente os oligosacarídeos, e do probiótico. Quanto de probiótico tem no leite materno? Isso é bem interessante, que cada criança tem sua formulação personalizada. Quanto ela precisa. E o leite materno, ele consegue estimular as bifidobactérias. São as primeiras colonizadoras. E por que é tão importante falar de formação de microbiota? Hoje a gente entende que a microbiota que você forma nos seus primeiros 5 anos de vida é a microbiota que te acompanha durante toda a vida. A nossa microbiota, ela é extremamente plástica nesses primeiros anos, ela adquire uma estabilidade e que durante a vida adulta ela tende a permanecer aí relativamente estável até o envelhecimento. O básico da formação. O básico da formação. Por isso que é tão importante, eu não trabalho com pediatria, mas a gente tem que valorizar quem trabalha. Os primeiros 5 anos de vida são fundamentais. Elas vão determinar a saúde da criança, dessa criança, desse adulto, a vida inteira. Então, eu tenho que olhar para isso. E quando a gente pensa em transtorno do espectro autista,
a gente tem uma possibilidade muito grande de modulação, de olhar para essa microbiota. E melhorar essa microbiota. Exatamente. E melhorar essa microbiota. Não é uma coisa de fatalidade. Não. Pelo contrário, pode ser modulada. É uma janela de oportunidade. A gente e tem a mesma coisa acontece para o TDAH? A mesma coisa. Porque assim, o TDAH também não deixa de ser um transtorno de desenvolvimento, Sim, né? E durante muito tempo, e tem coisas em comum do TEA com TDAH. A mesma coisa. A gente tem estudos falando que é a primeira infância. Tem essas nuances. Então, o que vale para o TEA, vale para o TDAH. Vale para o TDAH. Vale para o TDAH. Alguns micro-organismos diferem. O que é que a gente tem dificuldade hoje de saber? TEA e TDAH, a gente tem diferentes apresentações. Então, a disbiose não é igual. Então, alguns micro-organismos diferem. E a disbiose de TEA é diferente da disbiose de TDAH. A gente teria que fazer... Em comum é que tem essa disbiose. Em comum é que tem a disbiose. Né? E que melhorar essa disbiose melhora os sintomas. E contribui até para um tratamento. Com certeza. É outro fator somatório. É um suplemento natural. É isso. A gente fala pros pais, né, pros cuidadores que não é uma tábua de salvação. Hoje a gente tem pais muito interessados na área de modulação intestinal. Quando eu comecei a trabalhar com sequenciamento genético, nosso principal público eram doenças intestinais e câncer. E, de repente, nós vimos uma procura enorme por pacientes com TEA, com TDAH, com epilepsia refratária. E não é uma estratégia que vai resolver tudo. Não é a bala de prata. Não mas é a bala tem de o prata. somatório. Exatamente, mas ajuda demais. A gente recebeu aqui o Tiago Castro, que é um médico especializado em autismo. Tem 2 filhinhos autistas, que eu até conheço. A família, maravilhosos. E ele sempre coloca isso. A questão da alteração intestinal, a questão da alteração da melatonina. Então, assim, muito claro e que é tudo junto. O primeiro filho dele nasceu com TEA nível 3 e hoje é nível 1. Literal. Mas, assim, um trabalho muito. Uma criança agradabilíssima, Noah. Eu conheci quando fui a Foz do Iguaçu, mas é uma coisa encantadora. Totalmente autônomo, totalmente, sabe? E ele era nível 3. Assim, como foi, tudo foi sendo somado aí.